a serviço desta força que é o amor. E é importante perceber isso, porque aqui vocês são jovens, estão terminando uma fase muito importante da sua vida, mas é importante lembrar como a sabedoria da vida não se adquire somente nos livros. A sabedoria de vida não se adquire somente no Google e nem na inteligência artificial. A sabedoria da vida passa através da experiência, da vivência, do amor, que é construção de relações humanas. É isso que a aluna que falou em terceiro lugar estava lembrando. A construção de relações humanas. A humanidade precisa crescer, e é esta humanidade que nosso Senhor Jesus Cristo veio a nos ensinar a percorrer e a nos mostrar. E é por isso que nós louvamos, agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele somente é aquele que pode ser o nosso caminho, a nossa luz e abrir o nosso caminhar. E que Jesus, portanto, proteja, ilumine e dê força e coragem a vocês, e nunca percam a esperança. E a esperança não é somente um ficar sentado e esperar que chegue alguma coisa. A esperança é ter a certeza que com a vida e o trabalho da gente pode se realizar aquele reino que Deus anunciou e proclamou, e pelo qual Ele morreu para nos mostrar o caminho do amor. Que Deus, portanto, vos abençoe, vos acompanhe e vos proteja. Amém. Solicitamos neste momento que o pastor Naum Maia tome posição de destaque para uma pregação sobre fé e perseverança. Convidamos novamente que toda a comunidade escolar fique de pé em sinal de respeito. Mais uma vez, gratidão a todos. Coronel George, diretor-geral dos colégios da Polícia Militar, Coronel Fichinho, diretor do primeiro colégio, General Edgar Facó, o nome da escola. Isso. Professores, alunos, professores e homenageados, alunos, formandos, familiares, ao Padre Luiz Santorel, a todos, um grande privilégio de podermos estar nessa hora compartilhando da palavra do Senhor. Podeis assentar. Ao receber esse convite, me senti muito lisonjeado e comecei então a lembrar da época em que eu estive onde vocês estão, queridos alunos. Uma idade bonita, onde a gente acha que vai conquistar o mundo, e vão. Mas havia um tempo em que homens comuns eram chamados para realizar coisas extraordinárias. Isso faz parte de um slogan da Companhia Easy, da Segunda Guerra Mundial. Havia um tempo em que homens comuns eram convocados, chamados para realizar coisas extraordinárias. Aqui diante de mim, a começar por mim, passando pelos coronéis, os demais professores, patentes, alunos e professores, somos todos comuns. Mas em determinado momento nós fomos chamados para realizar coisas extraordinárias. Conta-se a história na Segunda Guerra Mundial de um soldado chamado Desmond Doss. Esse cara, com a idade que você tem, jovem, se alistou para ir para a Segunda Guerra Mundial. Ele foi lutar por um ideal. Ele foi lutar por algo em que era mais forte do que ele. Naquele momento,
Ao se alistar, ele então participou de toda a formação militar, recebeu todas as instruções, mas foi para a guerra sem usar um fuzil, sem pegar uma arma. Ele foi ridicularizado pelos seus colegas, foi punido pela corporação, mas ele fez questão de ir para aquela guerra. Na Normandia, um grande dia decisivo para a Segunda Guerra Mundial, os soldados tiveram que recuar, mas de repente um único soldado salvou 75 vidas. Quem era que estava? Ele se perguntava, até que alguém disse: Desmond. A palavra do Senhor nos apresenta algo extraordinário, sabe, queridos? Em 2 Coríntios, Paulo, quando ele está finalizando a carta de 2 Coríntios, ele vai dizer assim: examinai-vos a vós mesmos. Aquele soldado, ele olhou para esse texto, ele olhou para dentro de si, e ele entendeu que dentro dele, ele precisava receber as instruções para aquela guerra, mas ele precisava ir para ela com todas as suas convicções e com todos os seus propósitos. 2025 está batendo a porta. Eu espero que todos vocês estejam em uma universidade. Aqui não é o fim, aqui é apenas mais uma etapa da vida de vocês. Eu estava a conversar com um padre, ele me contando um pouco da sua trajetória e da inspiração que ele já é para mim aos seus 76 anos de idade. Italiano, radicado no Brasil, professor do seminário e nunca parou de estudar. Aqui é só uma etapa. Ao olhar para dentro de você, querido, você vai ter que se examinar constantemente. Ao entrar naquele campo de batalha, ele olhou Desmond e se enfrentou. Ele sabia quem ele era. Para você enfrentar o mercado de trabalho, você precisa saber quem você é. E quer saber? Cada abraço, cada beijo que eu vi aqui, eu estava orando, pedindo ao Senhor para abençoar essa família, para que você, querido aluno, você nunca desonre a sua casa, nunca desonre os seus pais, para que vocês possam examinar e lembrar de onde vocês saíram. Honre. Segunda coisa, no verso 7 desse capítulo 13 de 2 Coríntios, Paulo, ele diz: agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, mas façam o que é certo. Em primeiro lugar, examinem-se a vocês mesmos, para que vocês encontrem qual é o propósito da vida de vocês. Segundo, busquem a aprovação de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, buscar a aprovação de Deus, faz parte da vida comum de homens e mulheres que são comuns, para que possam realizar coisas extraordinárias. A fé faz de nós, ou faz em nós aquilo que muitas vezes nós não acreditamos que nós somos capazes de fazer. Desmond, lá na guerra, esse jovem, ele estava preocupado em agradar e ser fiel a Deus. Ele cumpriu todos os ritos da guerra, mas sobre todas as coisas, ele não se corrompeu sobre a convicção de fé que ele tinha. Queridos alunos, Paulo não nos lembra que viver com propósito significa escolher aquilo que é certo. E quer saber? O mundo que há de começar para você na universidade, no mercado de trabalho, na família que você vai construir, no futuro que você vai ter. Muitas vezes nós vamos ter que ser convictos do propósito que Deus tem para nós. Do contrário, nós poderemos ser facilmente ludibriados. Nós vivemos uma era em que muitas vozes tentam mudar quem nós somos, ou aquilo que nós fazemos, ou o que nós nos propusemos a fazer. Mas como disse bem o Padre Luiz,
se o teu coração está enraizado na palavra, no amor, na esperança e na fé, absolutamente nada vai te afastar dos caminhos de Deus. Por último, no versículo 9, Paulo vai dizer: a nossa oração é que você se aperfeiçoe. Essa é a minha oração, é a oração do Padre, é a nossa oração para que você, querido, se aperfeiçoe. Esse é o desejo desse corpo de professores que aqui está, que se empenhou ao longo dos muitos anos nessa escola, para que você se aperfeiçoe. Mas se você não se examinar, se você não consagrar a sua vida a Deus, o aperfeiçoamento será meramente técnico. Mas não é sobre isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós precisamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, aperfeiçoando a nossa fé. Aquele soldado lá na guerra, ele não salvou tantas vidas sem esforço, ele treinou, ele resistiu, ele foi aperfeiçoado naquela batalha. E no mesmo espírito, ele não abriu mão da sua convicção de fé, e ele entendia que o propósito dele naquele lugar era salvar mais um. Se você assistir o filme Até o Último Homem, você vai entender melhor o que eu estou falando. Nessa cena, inclusive, os spoilers aqui, pastor, por favor, calma, não vou contar o filme, porque é uma história real. Mas na hora em que ele está ali, no momento final, esse soldado, ele diz assim: eu não posso voltar sem que eu salve mais um, mais um, mais um. Ele arriscou a própria vida repetidamente para salvar outras pessoas, e assim ele foi se aperfeiçoando, e assim ele foi se aperfeiçoando. Deixa eu dizer uma coisa para nós finalizarmos a nossa palavra. Deus não tem um propósito para você usá-lo para você mesmo. O propósito que Deus tem para a tua vida é para que você sirva ao próximo com equidade, com amor, com prontidão, com convicções de que podemos sim ser uma sociedade melhor, sermos cidadãos melhores e fazermos dessa cidade de Fortaleza sim uma Fortaleza melhor, porque nós vamos imprimir em nós e no outro a imagem de Cristo, a personificação da glória, porque o Verbo já se fez carne e já habitou entre nós, e somos nós hoje quem temos que conjugar esse verbo nessa sociedade corrompida e depravada. Portanto, se aperfeiçoe. E esse aperfeiçoamento, ele não vai acontecer em nenhum momento, mas é um processo, de dia após dia. Quero deixar então para você o meu último conselho. Louve a Deus pelo propósito, pela bênção, por tudo que Ele tem lhe favorecido, como bem está escrito no Salmo 126, no versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu quero convidar os alunos a se colocarem em pé, e com bravura nós vamos falar juntos o Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Bem, como eu disse, nós vamos falar com bravura, e essa não foi a bravura, foi só um ensaio. Então nós vamos falar juntos o Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos falar juntos. Grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. E Deus abençoe a vida de vocês. Podemos encerrar. Neste momento, os alunos farão um ofertório como forma de agradecimento a Deus pelas conquistas alcançadas. De forma simbólica, ofertarão aos celebrantes em agradecimento pela dádiva do viver e do imensurável amor de Jesus Cristo por todos nós. Convidamos os celebrantes a tomarem posição de destaque mais uma vez, para
para receberem dos alunos os objetos ofertados ao Senhor. Neste momento, convidamos a aluna Bianca Araújo, do terceiro ano E, para conduzir a Bíblia aos celebrantes. A Bíblia Sagrada é um escritor, o conjunto de livros do Antigo e do Novo Testamento, que contém as doutrinas que orientam o comportamento dos cristãos. A primeira Bíblia conhecida foi a judaica. Era conhecida em duas formas pelos cristãos antigos: a original, em hebraico, e a tradução grega, conhecida como Septuaginta. O Novo Testamento é formado pelos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e o Apocalipse. Foi inteiramente escrito em grego. E não se pode ganhar a salvação, pois esse é o dom de Deus. Convidamos agora o aluno Caio Luca, do terceiro ano E, para conduzir a água aos celebrantes. Água, fonte de água viva. Apenas dele, mediante seu Filho Jesus Cristo, o agente principal da vida, podem os homens obter a vida eterna. Água é símbolo da palavra de Deus e sua ação purificadora, regeneradora e geradora de nova vida em Cristo. Como vai dizer a palavra em João capítulo 3, versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Agora, o aluno Calma Sobré, comandante do corpo brigadista, do terceiro ano E, irá conduzir o pão da vida aos celebrantes. O pão da vida significa que ele entregou a fim de suprir nossas mais profundas necessidades. Essas necessidades começam pela própria vida e passam necessariamente pelos alimentos. Não existe vida sem Cristo. Ele é a própria vida. Significa que devemos nos alimentar dele, numa dimensão espiritual. O corpo se alimenta do pão natural, o espírito do pão espiritual, que é Jesus Cristo. Convidamos neste momento a aluna Maria Olga, do terceiro ano A, para conduzir o vinho aos celebrantes. Vinho. Foi tanto bom vinho produzido por Cristo nas bodas de Caná, na Galileia, quanto o fruto da videira. Foi também o vinho usado por ele na última ceia com os discípulos. Porque afinal, como vai dizer a palavra, em seguida tomou ele o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Convido agora o aluno Marcos Danilo, subcomandante do plantão especial, do terceiro ano A, para conduzir a bandeira do primeiro colégio da Polícia Militar. Em nossos corações, aprendemos com ordem, disciplina, respeito e tradição. Aprendemos que podem fazer a diferença, se tornando assim adultos que carregam esse lema como pilar na personalidade, na vida profissional e na vida espiritual. Convidamos agora o aluno Davi Pires, do terceiro ano A, para conduzir o bibico aos celebrantes. O bibico representa a farda que usamos durante toda a nossa trajetória nessa instituição. Para nós alunos, o bibico a partir de hoje se torna um item de memória desses longos anos como alunos do Colégio da Polícia Militar. Neste momento, teremos a honra de ouvir de alguns de nossos colegas
palavras que representam o significado desse momento tão especial para todos nós. Agora, convidamos a aluna Amanda Teixeira, do terceiro F, para tomar posição de destaque e fazer o uso da palavra. Aos nossos pais, sabemos que este dia não é só nosso, mas de vocês também. Vocês tiveram a força para enfrentar as dificuldades, o apoio para superar os obstáculos e, acima de tudo, o amor incondicional que nos motiva a seguir em frente. Neste momento, convido o aluno Elvis José, terceiro ano A, para tomar posição de destaque e fazer assim o uso da palavra. Nós, alunos, agradecemos não somente por estarem ao nosso lado neste dia, mas por cada sorriso, por cada sacrifício e por cada palavra acolhedora que vocês fizeram nesta jornada. Saibam que vocês com certeza são nossa grande fonte de inspiração e nosso maior ponto de apoio. Convidamos o aluno Pedro Lucas Moraes, do terceiro E, para tomar posição de destaque e fazer o uso da palavra. Nossos queridos professores desempenharam um papel fundamental em nossa jornada. A eles, nossa eterna admiração e profundo agradecimento por moldar o nosso conhecimento e por terem abraçado com carinho cada um de nossos sonhos, tornando realidade as conquistas que tanto desejamos. Agora, a aluna Júlia Azevedo, do terceiro ano F, irá tomar posição de destaque e fazer o uso da palavra. Vocês foram nossos guias inabaláveis, nos conduzindo com determinação e foco a cada passo. Recebam o nosso mais sincero respeito e carinho por toda a dedicação e sabedoria que compartilharam conosco. Aos nossos amigos, agora é chegada a hora de cada um seguir sua própria jornada. Que as experiências compartilhadas até aqui sejam a força que nos leva à alegria de alcançar nossos sonhos e objetivos. Sentimos falta daqueles que partiram por diferentes caminhos, mas carregamos conosco a saudade e a esperança de irmãos futuros. Neste momento, convido a aluna coronel Mariana Brasil, do terceiro ano F, para tomar posição de destaque e fazer o uso da palavra. Expressamos nosso agradecimento a todos que estiveram ao nosso lado, mesmo à distância, nos momentos bons e difíceis. Esta conquista é também de vocês, que dividiram conosco cada passo. Lembrem-se, uma despedida é necessária antes de nos reencontrarmos. Que nossas despedidas se tornem eternos reencontros. Neste momento, convido o aluno coronel, comandante do batalhão escolar, Pedro Lucas, e Eusébio Dério Ramos, para tomar posição de destaque. O aluno comandante fará a leitura de uma mensagem para todos nós formandos, a
O terceiro ano é um ano desafiador, sem dúvida. É quando nós, alunos, percebemos que o futuro bate a porta e temos que fazer escolhas muito importantes. É também um ano em que olhamos para trás e vemos o quanto já caminhamos. E depois olhamos para nós mesmos e vemos o quanto ainda podemos caminhar. Essa caminhada, porém, não é sozinha. E a nossa caminhada até chegarmos neste último ano de escola também não foi sozinha. Por isso, devemos agradecer a quem esteve do nosso lado em todos esses anos. Agradecer a Deus, ou aquele em quem você acredita, por ter nos fortalecido em todos esses anos de estudo, mesmo quando pensamos muitas vezes em não seguir em frente. Agradecer aos nossos familiares, sejam ou não de sangue, pois famílias são aqueles que estão ao nosso lado em todas as ocasiões, nos apoiando e ensinando a lidar com a vida como pessoas que já passaram pelo que estamos passando hoje. Agradecer aos amigos, que são também nossa família, por terem nos acompanhado na nossa vida escolar e pessoal e nos ajudado a sermos quem somos. Na escola, os professores são os protagonistas, mestres da educação que mudam histórias e devem ser agradecidos por todo o seu esforço, não apenas como profissionais, mas também como seres humanos. Então, agradecemos a vocês por todas as horas dedicadas a entregar a melhor aula para nós, seus alunos, e por nos mostrarem que temos o potencial para sermos o que queremos ser. Vocês nos ensinam a ver o futuro não com medo, mas com esperança e com sede de mudança. Por isso, são muito especiais para nós. Monitores que nos acompanham neste terceiro ano e aqueles que nos acompanharam em anos passados, somos muito gratos por terem entregado todos os seus dias e noites para poder crescer dentro e fora da sala de aula. O papel de vocês é essencial e estamos muito felizes por termos sido seus alunos. Profissionais da limpeza e do rancho, esta casa de ensino não funciona sem vocês. Agradecemos por todo o seu esforço para entregar uma alimentação e ambiente adequado para nós. Sabemos que às vezes não contribuímos com o trabalho de vocês, mas temos consciência do importante papel que desempenham. Agradecemos a todos os envolvidos, de forma direta ou indireta, neste lindo trabalho que é o de educar, especialmente nesta reta final. Nosso terceiro ano não poderia ter caminhado até aqui sem a ajuda de cada um de vocês. Nesta noite, celebramos o ato de agradecer. Em nossa vida, a gratidão é uma das mais importantes características que alguém pode ter. Suportar os dias ruins, em que sentimos o mundo caindo sobre nós, e ser grato pela lição que pode ser aprendida depois que eles passam. Também ser grato pelos dias bons, em que sentimos uma alegria inigualável e conseguimos esquecer, pelo menos por um tempo, os nossos problemas. Por fim, agradeço também a você, porque você está aqui e não desistiu de si mesmo, apesar de todas as dificuldades que a vida humana apresenta. E agora que estamos abrindo nossas asas em direção ao futuro, lembremos, acima de tudo, sejamos felizes. Convidamos agora o primeiro tenente PM Almeida para fazer uso da palavra. O tenente fará a leitura de um texto em homenagem ao nosso querido segundo tenente PM José Pinto da Silva. O mesmo dará nome à nossa turma de terceiranistas de 2024. Boa noite a todos. Eu vou fazer agora, não é fácil, porque eu estou falando de um grande amigo que eu perdi, mais um que eu perdi na caminhada da polícia, né? Então eu peço um pouco de paciência com algum erro que eu cometa nesse momento. Querido amigo Pinto, Esteve, é difícil acreditar que não vamos mais dividir o mesmo espaço de trabalho, trocar ideias no café, ou até mesmo fazer aquelas piadas que sempre faziam os dias mais leves. A saudade vai estar presente. E
sei que vai continuar a ser um sentimento constante. Ao escrever essas palavras, sinto que uma parte de mim ainda espera ouvir sua voz, ou ver seu sorriso, aquele que iluminava até os dias mais pesados. Trabalhar ao seu lado foi mais do que uma experiência profissional. Você sempre foi alguém com quem pude contar, alguém que, com seu jeito generoso e atento, fazia o ambiente de trabalho mais agradável e acolhedor. A maneira como você abordava os desafios, sempre com serenidade e determinação, foi uma grande inspiração para mim e para todos que tiveram o privilégio de trabalhar com você, meu grande mestre, de conselhos sábios e sempre na hora certa. Quem nunca ouviu aquele "E aí, Steve, cadê a Iracema? Cadê a policial russa?", que tanto alegrava a todos nós. Além disso, suas risadas e sua energia positiva faziam qualquer dia difícil parecer mais fácil. Mesmo nos momentos mais tensos, você sabia como trazer uma palavra de incentivo, uma boa ideia ou até mesmo um simples gesto de solidariedade. Você não é apenas um colega de trabalho, mas um verdadeiro amigo. Alguém que tornava tudo mais humano e menos burocrático. Hoje, ao olhar para o que ficou, a sensação é de gratidão. Agradeço por tudo o que aprendi com você, pelas conversas, pelos conselhos e pela forma como você, com sua sabedoria e tranquilidade, fez a diferença no nosso dia a dia. Pode ser que a rotina continue, mas sem você tudo parece diferente, Dani. Fica o vazio, mas também fica o legado da sua amizade, do seu exemplo como pai, como amigo, como profissional. Quero que saiba que não foi fácil escrever essas palavras, e você sabe, detesto palavras. A emoção e o choque tiveram que ser contidos, e embora você tenha partido, a memória de sua dedicação, gentileza e alegria sempre seguirão comigo. Um guerreiro de selva, um guerreiro de raio, um guerreiro de choque. Tudo que a polícia sempre precisou, você sempre esteve lá. Só tenho a agradecer por todos que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado. Seu impacto foi profundo e duradouro em nossas vidas. Com muita saudade e respeito, família Primeiro CPMGF. Muito obrigado. Neste momento, convido a senhora Alda Maria Rocha da Silva e seu filho, Albert, filho do casal, para tomar posição de destaque, onde irão receber uma placa de homenagem. Convido também o senhor Tenente Coronel Peixinho e o Coronel George para entregar a comenda. Juntamente, o Tenente Almeida, aquele que já vai fazer a homenagem, irá também entregar buquês de flores para os presentes.
Neste momento, convidamos o senhor Coronel PM Jorge Vinícius, coordenador dos colégios da Polícia Militar do Ceará, para fazer o uso da palavra. Boa noite, pastor. Muito obrigado pelas palavras profundas, palavras de experiência, palavras bíblicas. Então, tudo que foi falado aqui, eu acho que encaixou na vida de todos nós. Detalhezinho, cada um aqui, principalmente os nossos jovens alunos que estão saindo de um determinado patamar para um outro. E o filme que o senhor estava falando, eu assisti algumas vezes, muito bom. E aos caríssimos alunos e familiares, eu estava me lembrando do ano passado, esse mesmo evento que nós tivemos. E aí eu gostaria de parabenizar aos alunos, à família e ao comando do colégio pela presença nesse momento aqui, um momento tão rico de espiritualidade, em que, independentemente da religiosidade de cada um, ela atende a todos com palavras sábias. Desejo uma boa noite, que Deus abençoe a família, os alunos, aos oficiais, a pessoa do comandante do colégio e aos nossos pastores, nosso pastor e padre que aqui abrilhantam. Então, essa leveza ao nosso evento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, após a bênção final do celebrante, solicitamos que todos os presentes se abracem e agradeçam a Deus por esse momento tão lindo e tão sublime em nossas vidas. Todos de pé. Neste momento, convidamos novamente o pastor Naum Maia e o padre Luiz Sartorel para conduzir a oração final. Que Deus, no seu amor, caminhe na sua frente para mostrar o caminho. Que Deus caminhe ao seu lado para sustentá-los e sustentá-las na hora da dificuldade. Que Deus caminhe atrás de você para lhe defender de todos os males e os perigos. Que Deus caminhe com o seu espírito de vida acima de você para lhe abençoar e dar sempre vida nova, esperança e capacidade de amar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Se abraça.